Bom dia, meu irmão, minha irmã. Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que nessa manhã de domingo você esteja com o seu coração cheio de alegria, cheio de entusiasmo para mais um dia que o Senhor está proporcionando para as nossas vidas. E caso você não tenha acordado muito bem hoje, eu espero que esse momento de oração, de reflexão da palavra, possa de alguma forma tocar os nossos corações, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar para dar um recado. A partir de hoje, todos os domingos de manhã, nós faremos uma reflexão sobre algum salmo. Nós vínhamos fazendo isso toda sexta-feira, toda sexta-feira até mais ou menos meio-dia, a gente estava tendo um momento de reflexão, e agora todo domingo de manhã, esse momento aí de reflexão sobre salmos, né? E é muito bom refletirmos sobre salmos porque nós temos a oportunidade de aprender muito e principalmente compreender um pouco daquilo que esse salmo está querendo falar para nós. E eu quero ler com você hoje, nessa manhã, o salmo de número 112. Deixa eu pegar aqui a palavra de Deus, meu óculos para eu enxergar bem. Salmo de número 112, que vai nos dizer o seguinte, assim diz a palavra do Senhor: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Bom, eu estava lendo hoje esse salmo de número 112, e algo que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você nessa manhã é algo até um pouco pessoal, mas eu tenho visto diariamente, a cada dia que passa, a necessidade em se tornar alguém melhor. Eu percebo que na minha vida eu exerço diversas funções. Eu sou filho, eu sou namorado, eu tenho a minha namorada, eu tenho a minha família, eu sou irmão, eu tenho meus irmãos, eu sou tio, tenho 5 sobrinhos, eu sou pastor de uma igreja linda, amada, com pessoas abençoadas, que eu amo muito. E eu percebo que muitas vezes eu posso me esforçar para ser melhor em alguma área da minha vida. Eu posso procurar ser um bom filho para os meus pais, eu posso procurar ser um bom pastor na igreja a qual eu sirvo, eu posso procurar ser um bom namorado para minha namorada, eu posso procurar ser um bom irmão, tio, amigo, tenho muitos amigos, mas eu percebo que quando eu quero ser uma pessoa melhor, quando eu quero ser alguém melhor em Cristo, através da palavra de Deus, todas essas áreas da minha vida, elas estão inseridas a partir do momento que eu tomo essa decisão. Deus, ele trabalha de forma maravilhosa em nossas vidas quando nós decidimos aplicar o caráter de Cristo em nós. E nós fazemos isso através da palavra de Deus, através dos evangelhos, através do nome de Jesus. E eu percebo que esse salmo, logo no início, esse salmo ele é conhecido como acróstico. O que seria um
um salmo acróstico ou um texto acróstico. Esse termo ele é utilizado para os textos que eles são encontrados na palavra de Deus, na Bíblia, e eles têm uma estrutura poética parecida. Muitas vezes numa linha vertical seguem um mesmo estilo de literatura, de escrita. E o Salmo 112 ele está bem ali no meio, digamos, entre o Salmo 111, entre o Salmo 113, que traz uma característica legal que nós podemos dizer que ele tem esse perfil acróstico, que é começando com uma palavra específica, que é aleluia, né? No versículo 1 diz aleluia, e depois a gente percebe que o Salmo 111 e o Salmo 113 também tem essa característica, que é propor aí um salmo de louvor, um salmo que engrandece o nome do Senhor. Mas o que mais me chamou a atenção, e é a palavra que eu quero aplicar nessa manhã com você, é que nós devemos ser piedosos. Quero falar sobre piedade. Quando você ouve o termo, puxa, fulano de tal é uma pessoa piedosa. Ah, eu conheço uma mulher, nossa, aquela mulher ela é piedosa. Mas o que seria uma pessoa piedosa? A gente acha que piedade é aquela pessoa que, nossa, ela se compadece, ela ajuda, ela está sempre disposta. E realmente é isso. Mas, além disso, piedade é uma virtude, é um princípio que quando nós conseguimos exercer no nosso caráter, ele vai muito mais além. É algo que vai muito mais além do que gestos, atitudes e, enfim, até mesmo decisões, inclinações que nós temos, que nós decidimos tomar. Na verdade, ser alguém piedoso é você entender que você deve fazer por alguém aquilo que você espera que faça a você. Quando você tem piedade por alguém, você está apenas fazendo aquilo que você espera que fizessem. E são poucas as pessoas hoje que são piedosas. Esse texto nos convida a ser piedosos. Esse texto nos desafia. E eu acho muito interessante, o versículo 1 já retrata muito bem isso. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, que obedece aos seus mandamentos. Ser alguém piedoso, ter piedade, é você olhar para os mandamentos, para as leis, para a palavra de Deus e obedecê-la. A gente falou ali no comecinho que sempre há a possibilidade de ser alguém melhor nessa vida. Na nossa caminhada, na nossa jornada, você sempre tem a oportunidade de tentar ser alguém melhor em todas as áreas da sua vida. E quando você decide ser alguém piedoso, eu quero garantir para você que em todas as áreas da sua vida você conseguirá ser alguém melhor. E quando a gente entende que é necessário cumprir, seguir, obedecer a palavra de Deus, o versículo 2 vai falar sobre algo lindo, que é sobre a descendência. Fala sobre o poder da descendência, as bênçãos que são derramadas sobre os justos. Fala também sobre casa. Esse termo casa é muito interessante na palavra de Deus. Eu vou explicar para você também, que fala sobre prosperidade, riqueza e a justiça permanecerá para sempre. Quando fala na cultura judaica, quando se fala sobre descendência, quando se fala sobre casa e já automaticamente fala sobre bênção, aqui aplica-se a ideia da eternidade para os judeus. Porque a eternidade, ela tem sim aquele olhar escatológico de estar com Deus depois da vinda do Messias e tal, na cultura judaica, mas também entende-se que a eternidade ela acontece através também da nossa descendência. Isso faz parte da cultura dos judeus. Por isso que eles preservam tanto o nome, eles sabem numerar muito bem a casa, a descendência, os seus antepassados. Eles sabem, né, de qual tribo ele faz parte, né? Isso é muito na Bíblia, isso é muito evidente. Por exemplo, o próprio Jesus
era filho de José, quando ele vinha ali, além de já ser reconhecido por Messias, como Messias por muitos, ele era chamado de filho de Davi. Paulo, a gente percebe que ele ali ao longo da sua caminhada, quando ele se apresenta ou quando os textos se referem a ele, vai falar que ele é da tribo Benjamim. Enfim, em cada momento da palavra a gente vai verificar isso em alguns lugares, em alguns personagens, em alguns nomes da Bíblia, onde existe essa importância do nome, da descendência. E a partir do momento, não é, que eu percebo, aqui o texto também fala muito sobre o justo, né? Mas a partir do momento que eu percebo que o meu coração ele está pronto, entregue nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça a vontade dele em minha vida, eu me torno uma pessoa piedosa. E através disso, as bênçãos elas alcançarão também a minha descendência, a minha casa, a minha família. Eu serei chamado justo, você será chamado justo, justamente porque você reconhece aquele que é santo, que é justo, que é poderoso, aquele que tem todas as coisas debaixo da tua mão, debaixo do teu poder, que é o nosso Deus. Então aqui, quando eu percebo nesse salmo que nós temos a oportunidade, versículo 8, o coração que é firmado, ele não teme, até ver cumprido os seus adversários e o seu desejo. Enfim, eu percebo que nós temos diariamente a oportunidade. Eu quero assim encerrar falando isso para você. O finalzinho ali desse salmo vai falar sobre isso, sobre a ideia de adversários e aqueles que não reconhecem a Deus e não veem o Senhor, não tem o Senhor como aquele digno de toda a glória, de toda a honra. E isso é algo muito visível nos dias de hoje. As opiniões políticas, religiosas e diversas áreas, elas estão muito divididas, e hoje é muito difícil, ainda mais aqui no Brasil, que é um estado laico, é muito difícil de você, às vezes, expressar a sua opinião sobre Deus, sabendo respeitar e, enfim, tendo essa piedade com todos ao seu redor. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que você não deve abrir mão de todos os dias, a cada manhã, como nesse domingo, nessa manhã que se inicia, que começa, você jamais deve abrir mão de tentar ser alguém melhor. Você não deve jamais olhar para as coisas, para as circunstâncias e se deixar levar a isso, porque existe um Deus que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e quando nós reconhecemos isso, quando nós fazemos isso, várias áreas e tudo ao nosso redor fica melhor, fica mais leve. A ideia de adversário nesse salmo, ela está mesmo relacionada a essa ideia de pessoas e de confrontos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O maior adversário que você vai encontrar na sua vida é você. Se você quer ver o seu pior inimigo, quer conhecer o seu pior inimigo, vai agora lá no espelho e olha para ele. Porque muitas vezes nós temos a nossa pior versão. E essa pior versão, ela deve morrer todos os dias. E o nosso coração deve ser piedoso e justo com aquilo que a palavra de Deus tem para mim, para você e para todos nós. Deus abençoe seu domingo. Desejo a você um excelente dia, uma excelente semana, e que em nome de Jesus você possa todos os dias procurar ser alguém melhor em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia, por essa manhã. E eu oro, Pai, tendo a certeza que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas e que nós também, ó Pai, temos condições de ser pessoas melhores, reconhecendo que o Senhor tem o melhor para nós.
Por isso, Deus, direciona os nossos corações, proporcione, por meio do Teu Espírito Santo, discernimento e sabedoria em nossas vidas. E que tudo o que fizermos, ó Pai, possa, Deus, visar ser algo que engrandeça o Teu nome. E que o nosso coração seja justo e piedoso. Muito obrigado, e é pelo Teu santo e maravilhoso nome que nós oramos, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um bom domingo para você, meu irmão, minha irmã. Desejo para você que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Deus abençoe.